Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez quero agradecer maravilhosamente a sua presença aqui. Já peço a você deixar um like, deixar um clique aqui nesse canal e muito obrigado novamente pela sua presença aqui. Gente, hoje o nosso vídeo vai trazer, vamos embarcar aí numa jornada histórica, mas bem breve, né? E reflexiva ao mesmo tempo, porque nós vamos trabalhar um tema muito sensível e complexo, que é essa relação conflituosa entre a presença de missões religiosas em terras indígenas. Gente, isso é um tema muito sensível, é recorrente, né? Nós vamos trabalhar com a questão da imposição de novas crenças e costumes e como essas imposições aí não são de hoje não, gente. Isso vem lá do passado e assista nesse vídeo que está poderoso para você refletir e analisar historicamente essa questão de missões religiosas dentro de aldeias indígenas, tá ok? Então, fiquemos por aqui, deixe aquele like e comente no vídeo. Tchau, tchau. Sabemos que essa expressão, soldados de Deus, né, sabemos que é uma expressão, né, que está incrustada na mentalidade cristã, que é uma metáfora, né, poderosa que descreve justamente os seguidores de Jesus Cristo como se eles fossem, vamos dizer assim, participantes ali de uma batalha espiritual, né? E essa expressão que eu estou trazendo aqui para vocês, para nós discutirmos aqui nesse vídeo, desse canal, é muito interessante, porque essa expressão soldados de Deus traz, dentro da mentalidade cristã, vamos dizer assim, é uma metáfora poderosíssima, e vamos já ver o porquê é uma metáfora poderosíssima, né? Porque os participantes, como eu falei, se acham ou entendem que estão integrando, né, um exército que está diante de uma batalha espiritual, né? Que pode ser a batalha entre o bem e entre o mal, pode ser uma batalha em defesa da fé, né? Então, essa imagem de soldados, né, de um exército, né, de um grupo de pessoas que tem o mesmo pensamento, que se utiliza de estratégia, de armas para tentar vencer um suposto inimigo, essa expressão na mentalidade cristã, ela é poderosíssima. E vai influenciar muito nisso que eu vou falar para vocês agora nesse vídeo, né? Porque eu quero trazer um pouquinho aqui da história também dessa concepção, porque essa ideia de batalha espiritual, né, é vista como uma luta contra forças espirituais do mal, né, contra o pecado, contra as influências negativas do mundo na vida dos seres humanos. Então, os soldados, segundo a mentalidade cristã, estão engajados nestas batalhas para defender a fé, a verdade e os valores do reino de Deus, né? Beleza. A gente sabe que na história, pessoal, né, principalmente lá por meados dos anos de 1500, aí vamos colocar aqui 1530 e vai embora até 1550, né, sabemos que na história os soldados de Deus, né, iniciaram a catequização no Brasil, né? Isso é um evento histórico, né, que uma organização religiosa inspirada em moldes militares, né, que estava o quê? Naquela época, naquele século, essa organização estava disposta para deter o avanço do protestantismo e espalhar pelo mundo os princípios de obediência à igreja, que naquela época era dominante, a igreja católica, né? Então, eu estou falando aqui da Companhia de Jesus, cujos membros eram chamados de jesuítas, né?
essa companhia foi fundada, quem estudou um pouquinho dessa parte da história, essa companhia foi fundada por Inácio de Loyola, ali pelos anos de 1534, e essa organização, né, esses soldados de Deus, tinham essa inspiração militar, esse molde militar para deter o avanço do protestantismo, que era um movimento que desafiava a obediência da Igreja Católica. Então, quando esses padres jesuítas desembarcam no Brasil sob o comando de um outro padre muito conhecido na história, chamado Manuel da Nóbrega, eles traziam várias estratégias, vários planos para cumprir justamente essa missão. Uma luta contra o avanço do inimigo, que naquela época era o protestantismo. Bom, esses soldados, eles assumiam esse papel na religião e tinham como objetivo aqui, né, já que o protestantismo estava se expandindo e já ameaçava também se espraiar para outras regiões do mundo, nós estamos aí no século de 1500, pessoal. Então, esses padres jesuítas, eles tinham como objetivo conquistar quem? Os índios, os colonos, e convertê-los ao catolicismo. Tá dando para entender? Ora, e uma das ferramentas e uma das armas utilizadas para essa conquista, vamos dizer assim, espiritual, foi a educação religiosa, foi a educação escolar, com ênfase na catequização, com ênfase no ensino religioso. A ideia era essa. A ideia era conquistar os índios, era convertê-los à fé católica. Por muitos anos, a Companhia de Jesus deteve o monopólio do setor educacional do Brasil, isso a gente sabe muito bem, principalmente ali dos séculos de 1500 e vai até 1700 e por aí vai. Agora tem algo muito importante para se destacar, porque esse trabalho de evangelização, de catequese, é um trabalho árduo feito por esses padres. Por quê? Porque exigia a penetração no interior, onde muitas tribos indígenas ali ficavam. Então esses padres jesuítas, eles se embrenhavam pelo sertão adentro, né, fazendo as suas missões evangelísticas. Né? E essas missões, elas eram utilizadas para catequese, mas não era só para isso. Os soldados de Deus que iniciaram esses ensinamentos, a Companhia de Jesus, também se aproveitava da exploração do trabalho indígena. Lembram quando eu falei do ensino religioso, da educação escolar, feita por esses padres, feita pela Companhia de Jesus, com o objetivo de converter esses índios ao catolicismo, a ideia de conquista da alma, a ideia de batalha espiritual. Está dando para entender, para conectar essas palavras, esses termos? Os jesuítas ensinavam aos índios a doutrina católica e toda a cultura e os costumes europeus. Além disso, dominavam essas tribos indígenas, fazendo-os trabalhar o quê? Na extração de riquezas naturais. As conhecidas drogas do sertão, lembram lá um pouco das aulas de história? A pimenta, o cravo, o guaraná, plantas, ervas medicinais. Então, o trabalho indígena, na verdade, era explorado ali pelos padres jesuítas, que obtinham grandes lucros através dessa exploração. Tanto é que haverá um embate mais tarde, justamente com outro grupo chamado de bandeirantes, que também utilizavam-se dos índios para escravizá-los. Esses bandeirantes entravam nos aldeamentos, né, porque lá eles encontravam o índio já pacificado, já domesticado, já totalmente sem cultura, totalmente descaracterizado.
Era muito mais fácil para os bandeirantes capturar esses índios já pacificados do que em tribos indígenas que ainda não estavam domesticados pelos padres jesuítas. Tá dando para entender essa analogia? Hoje não é diferente. Existem tribos, aldeias indígenas na Amazônia que estão sendo descaracterizadas em suas culturas, em suas práticas, em seus rituais, por causa dessa ideia de missão evangelística praticadas agora por outros personagens, por outro tipo de fé que vem ganhando hegemonia no cenário nacional. Agora são as missões evangélicas. Muitos antropólogos, historiadores sabem do que acontece ali, que é a evangelização, é a prática de evangelização, a prática de impor uma religião que é totalmente diversa das práticas espirituais indígenas, gerando confusões e conflitos dentro dessas aldeias, entre várias gerações, entre crianças, jovens, adultos, entre as lideranças espirituais, os chamados pajés de algumas tribos indígenas. Dissensões, conflitos, divisões e, por conseguinte, sofrimentos. Os índios já possuem a sua cultura, os seus costumes, as suas práticas espirituais, as suas crenças, vamos dizer assim, religiosas. A ideia de Deus para muitas tribos indígenas é completamente diferente da ideia de Deus católica, da ideia de Deus do Espírito, da ideia de Deus dos evangélicos. Está dando para entender essa analogia com os soldados de Deus, com a batalha espiritual, com a conquista da alma, com a ideia de missões, de conquistar? É característico isso das religiões monoteístas. É preciso estar atento a esses jargões, essas palavras, a esses discursos que parecem ser piedosos, mas na verdade são violentos, são impositivos e que só trazem conflitos. Então, as missões jesuíticas, como eu falei, eram alvo predileto dos ataques bandeirantes nessa época, justamente porque ali o índio já estava todo descaracterizado. E aí a ideia, a reflexão é que os jesuítas protegiam os índios, na verdade, não é porque eles tinham piedade, pena dos índios, mas porque eles queriam, na verdade, explorar os índios, aquelas aldeias, à sua maneira. Completamente diferente a maneira dos bandeirantes. E o mais interessante era que os jesuítas eles eram contrários à escravidão do índio. Sim, eles eram contrários. Mas eles admitiam a escravidão de um outro personagem histórico da época, que eram os negros africanos. Bom, pessoal, então é isso aí. O que é que você achou desse vídeo, gente? Esse vídeo trouxe aí uma perspectiva histórica embasada, para estimular você ou nós refletirmos sobre esse debate, que seja um debate respeitoso sobre um tema que é sensível e de grande relevância para o nosso país e principalmente para os direitos dos povos indígenas, o direito de ter a sua cultura, suas tradições e suas práticas espirituais preservadas, Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.